Salve galera, aqui é o professor Bob e antes de começar a aula eu tenho um agradecimento. O Pedro Oliveira, do segundo A do Colégio Anglo Jacareí, fez para mim um novo arranjo para a abertura do canal, usando aí a trilha sonora, o tema de Jurassic Park. Eu não posso usar o original por conta de direitos autorais, e aí o Pedro prontamente atendeu ao meu pedido e fez esse arranjo belíssimo. Então, obrigado Pedro, estamos juntos. Valeu! Saudações, galera! Neste episódio vamos estudar um pouco sobre a transitividade verbal, que é a parte da sintaxe da gramática que estuda a relação dos verbos transitivos e os seus complementos. Verbos transitivos são aqueles que sozinhos não têm sentido completo. Eles precisam transitar, ou seja, passar a responsabilidade pelo seu significado para outras palavras, para os seus complementos. Os complementos verbais também são chamados de objetos. Esses objetos podem vir ou não acompanhados de preposição. Quando eles vêm sem preposição, são chamados de objetos diretos. Quando eles vêm com preposição, são chamados de objetos indiretos. Nós veremos daqui a pouquinho na prática, fazendo análise em algumas orações, como que esses verbos se comportam e como os complementos também se relacionam com eles dentro de orações. Veremos também alguns casos especiais de objetos. Antes, quero deixar ressaltado que a transitividade ela depende de um contexto, de uma situação. Então, nós temos que considerar a oração toda quando a gente vai analisar o verbo, a sua participação na frase e os seus complementos, ok? Vamos começar então a analisar alguns casos de verbos transitivos e os seus complementos. Comecemos pelo objeto direto. O braquiossauro alcançava mais de 20 metros de comprimento. Aqui o verbo é o verbo alcançar. Quem alcança, alcança algo, alguma coisa. Alcançava o quê? Percebam que é um verbo que pede complemento, que sozinho não consegue ter significado, ter sentido completo. Alcançava o quê? Mais de 20 metros de comprimento. Toda essa expressão aqui, mais de 20 metros de comprimento, é o objeto direto do verbo alcançar, que é verbo transitivo direto. Transitivo porque precisa de complemento e direto porque esse complemento vem sem preposição. Percebam que entre o verbo e o complemento não há preposição conectando, fazendo a conexão. Diferente desse caso aqui. O braquiossauro alimentava-se de vegetais. O verbo é alimentar-se. Quem se alimenta de alguma coisa. Alimentava-se de quê? Percebam que na própria pergunta já aparece a preposição de. Portanto, a resposta também deve apresentar a preposição, porque alimentar-se é verbo transitivo indireto. Transitivo porque pede complemento, indireto porque esse complemento vem com preposição. Alimentava-se de vegetais. A expressão de vegetais é o objeto indireto do verbo transitivo indireto alimentar-se. Existem casos em que o verbo vai pedir dois complementos. A gente classifica esses verbos de transitivos, direto e indireto, ou verbos bitransitivos. Olha só esta situação. O braquiossauro preferia as folhas das coníferas a outras espécies. O verbo aqui é preferir. O verbo preferir, ele pede dois complementos, porque quem prefere, prefere algo a algo. Então, ele é verbo bitransitivo. Preferia o quê? As folhas. As folhas das coníferas. Objeto direto. Preferia a quê? A outras espécies. A outras espécies, objeto indireto, porque temos aqui a presença da preposição a. Por isso, o verbo preferir, ele é transitivo direto e indireto, ele pede dois complementos. Ok? Há situações em que o verbo ele não pede complemento, ele sozinho consegue ter sentido completo. É o caso do verbo viver aqui nesta oração.
O brachiosauro viveu durante o fim do período Jurássico. O verbo é o viver, ele sozinho dá conta do recado, ele não pede ajuda, ele não pede complemento, ele não é transitivo, ele é verbo intransitivo. Durante o fim do período Cretáceo, ele me apresenta uma circunstância de tempo. O brachiosauro viveu quando? A pergunta quando solicita um adjunto adverbial. E neste caso, ele oferece a circunstância de tempo. Essa expressão não é um complemento do verbo viver, é apenas um acréscimo, é uma circunstância, um dado extra para a situação de viver. Um caso especial é o objeto direto preposicionado. Vejam a seguinte situação. Os braquiosauros comiam das coníferas. O verbo é o comer. Quem come, come algo. O verbo comer ele é transitivo porque pede complemento, direto porque ele não precisa que esse complemento venha com preposição. Porém, nesta situação, aparece a expressão das coníferas e aqui a preposição de está presente na contração. O das equivale à preposição de mais o artigo as. Essa preposição veio de bônus, veio de presente. Isso acontece muitas vezes para que as frases obtenham mais clareza, mais harmonia ou força de expressão. Quando a gente diz que os braquiosauros comiam das coníferas, significa que eles executavam essa ação com frequência, era um hábito dessa espécie de dinossauro. Portanto, das coníferas vai ser objeto direto, porque complementa um verbo transitivo direto, só que preposicionado, porque ganhou uma preposição de bônus. Atenção a mais este caso especial. Objeto direto pleonástico. Os dinossauros admiro-os desde criança. O verbo aqui é o admirar. Quem admira, admira algo ou alguém. O verbo admirar, ele é transitivo direto. Transitivo porque pede complemento e direto porque esse complemento não precisa de preposição. Admiro o que desde criança? Admiro os dinossauros. E aqui o pronome oblíquo os está retomando a ideia de dinossauros, repetindo essa ideia. Por isso que esse objeto direto é pleonástico. Esse objeto direto, ele retoma a ideia de os dinossauros. Ele retoma, por isso pleonástico, porque lembra pleonasmo. E pleonasmo é uma figura de linguagem em que há repetição de ideias. A mesma situação acontece nesta oração. Aos dinossauros concedo-lhes minha admiração. O verbo aqui é conceder. Quem concede, concede algo a alguém. O verbo conceder, ele é bitransitivo ou transitivo direto e indireto. Concedo o quê? A minha admiração. Objeto direto. Não tem preposição. Concedo a quem? Aos dinossauros. E aqui, o pronome oblíquo lhes está retomando a ideia aos dinossauros. Portanto, esse lhes, ele é objeto indireto, porque ele equivale aos dinossauros, e aos dinossauros tem preposição a. Pleonástico, porque ele retoma a ideia, ele repete a ideia aos dinossauros. Estudar transitividade verbal é entender o mecanismo do verbo, como que ele funciona dentro da oração, e quando que eu devo colocar preposição ou não, e quais preposições eu devo utilizar. Isso contribui para a coesão do texto, para o equilíbrio das palavras, e claro, isso vai contribuir também para a coerência, que é o equilíbrio das ideias. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Valeu!